Antes de falarmos com Deus em oração, é importante aquietar o coração. Vivemos dias acelerados, cheios de ruídos, cobranças e expectativas. Por isso, agora, pare por um instante. Respire fundo. Permita que a palavra de Deus encontre espaço dentro de você, antes que qualquer pedido saia dos seus lábios. Há verdades que não confrontam apenas nosso comportamento, mas o lugar onde colocamos nossa confiança. Muitas vezes, aquilo que você pediu a Deus com lágrimas nos olhos pode, sem perceber, se tornar aquilo que mais enfraquece sua fé. Algo que começou como um presente do céu, com o tempo pode ocupar um espaço que nunca deveria ser preenchido por nada além do próprio Deus. O que antes era sinal da bondade divina passa a ser o apoio principal do seu coração. Sem perceber, uma bênção pode se transformar em um peso espiritual. Não porque Deus errou ao concedê-la, mas porque o coração humano tem facilidade em se apegar mais ao presente do que ao doador. Quando isso acontece, a bênção deixa de apontar para Deus e começa a competir com Ele. Esse é um dos confrontos mais difíceis da caminhada cristã. Você ora por meses, talvez por anos, jejua, chora, imagina como tudo será diferente quando a resposta finalmente chegar. Então a porta se abre, o milagre acontece. O coração se enche de gratidão, pelo menos no começo. Mas com o passar do tempo, aquilo começa a parecer mais seu do que de Deus. E quando sua paz depende mais do que você recebeu do que de quem te deu, algo precisa ser realinhado. Escreva amém se você deseja que Deus seja sempre maior do que qualquer bênção na sua vida. É por isso que a palavra de Deus nos alerta com tanta seriedade sobre ídolos. Muitas vezes, quando ouvimos essa palavra, pensamos apenas em imagens ou estátuas. Mas na prática, um ídolo é tudo aquilo que ocupa no coração o lugar que pertence somente a Deus. Nem sempre é algo mau. Às vezes é exatamente algo bom que foi elevado além do limite. Pode ser um relacionamento que você não consegue entregar ao Senhor. Pode ser o dinheiro, que começa a direcionar suas decisões, seus medos e até sua paz. Pode ser um sonho legítimo que, aos poucos, deixa de ser um projeto e passa a ser sua identidade. Há também aqueles que transformam conforto, reconhecimento, sucesso ou até mesmo o ministério em um centro de segurança emocional. Deus não é contra te abençoar. Ele não é contra sonhos, conquistas ou crescimento. O que Deus confronta é qualquer coisa que tente substituí-lo. A Escritura é clara quando diz que não devemos ter outros deuses diante dele. Isso não é uma ameaça, é um cuidado, porque tudo que tenta ocupar o trono do coração acaba se tornando um senhor cruel. Quando Deus pede algo de volta, Ele não está tentando tirar, Ele está revelando onde está a raiz da nossa confiança. Se o Senhor colocasse essa bênção novamente em suas mãos e pedisse que você confiasse nele sem garantias visíveis, seu coração estaria disposto? Ou o medo falaria mais alto? Na teoria, muitos dizem que confiariam, mas na prática, entregar é doloroso, porque soltar não é perder, é declarar outra vez que Deus continua sendo o seu maior tesouro. E essa decisão precisa ser renovada mais de uma vez ao longo da caminhada. Digite glória a Deus se você escolhe colocar Deus acima de qualquer coisa. É por isso que a história de Abraão é tão profunda e confrontadora para todo aquele que deseja caminhar com Deus de forma verdadeira. Abraão carregou promessas por muitos anos. Ele ouviu de Deus que sua descendência seria numerosa, incontável como as estrelas do céu. Mas por um longo tempo não havia sequer um filho em seus braços. O silêncio parecia contradizer a promessa. Então, finalmente, Isaque nasceu. O milagre aconteceu.
a promessa ganhou forma, nome e rosto. Tudo o que Abraão havia esperado estava agora diante dele. Mas foi exatamente nesse ponto que veio a prova mais difícil de compreender. Deus pediu que Abraão colocasse Isaque no altar. Não porque o Senhor quisesse tirar o filho, mas porque nada, nem mesmo a promessa, poderia ser maior do que o Deus que prometeu. Abraão não sabia como Deus faria, mas ele sabia quem Deus era. Ele construiu o altar, preparou a madeira e amarrou Isaque. Quando levantou a mão, o Senhor o interrompeu. Deus já havia visto o que precisava ver, um coração que não se recusou a confiar. Um coração que temia a Deus acima de tudo. A fé de Abraão não estava baseada em sentimentos, mas no caráter de Deus. Mais tarde, a Escritura revela que ele cria que o Senhor era poderoso até para ressuscitar os mortos. Isso nos ensina que confiar em Deus não significa entender tudo, mas escolher obedecer mesmo quando o caminho parece confuso. Talvez Deus nunca peça que você coloque algo literal sobre um altar, mas Ele sempre tocará naquilo que você segura com mais força. Não para te ferir, mas para te libertar. Porque o Pai ama demais para permitir que algo governe o seu coração no lugar dele. Escreva "Eu confio" se você decide confiar em Deus mesmo sem entender tudo. Jesus falou com muita seriedade sobre o coração humano, porque ele sabia que aquilo que valorizamos acaba direcionando toda a nossa vida. Onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Isso significa que mesmo quando nossos lábios dizem as palavras certas, o coração pode estar caminhando em outra direção sem que percebamos. O coração sempre segue aquilo que ele ama mais. Se Jesus ocupa o primeiro lugar, o coração naturalmente volta para ele, mesmo após quedas ou distrações. Mas quando outra coisa assume esse lugar, seja um hábito, uma pessoa, um plano ou um desejo, o coração começa a se afastar aos poucos, em silêncio, enquanto a aparência espiritual permanece intacta. Por isso, é necessário parar e examinar a própria vida com honestidade. Existem coisas que você não abriria a mão se Deus pedisse? Há comportamentos que você insiste em proteger? Um relacionamento que enfraquece sua fé? Um pecado escondido que você continua justificando? Um plano que você se recusa a entregar? Deus não revela essas áreas para condenar, mas para curar. O Senhor é paciente, mas Ele também nos chama para um nível mais alto, porque deseja que vivamos livres. A verdadeira liberdade não está em segurar tudo, mas em aprender a viver com as mãos abertas. Quando nada nos possui, nada nos escraviza. Viver para Cristo é desfrutar das bênçãos sem adorá-las. É administrar aquilo que Deus entrega sem construir a identidade sobre isso. É agradecer pelos presentes sem permitir que eles conduzam suas decisões. Você pode segurar, mas não pode ser segurado. Comente: Senhor, examina meu coração, se você deseja viver em liberdade. Deus chama cada um de nós para um estilo de vida que vai além de momentos pontuais de entrega. Ele nos chama para uma rendição diária. A palavra nos convida a apresentar a vida como um sacrifício vivo, não algo feito uma única vez, mas uma decisão renovada todos os dias. Ao acordar, o coração escolhe novamente obedecer, confiar e depender. Esse tipo de entrega muda a forma como lidamos com desejos, planos e conquistas. Você aprende a colocar tudo diante de Deus repetidas vezes. Aquilo que ontem parecia resolvido, hoje pode precisar ser entregue outra vez. E não há vergonha nisso. Pelo contrário, há maturidade espiritual em reconhecer que o coração precisa ser alinhado constantemente. Quando você vive assim, descobre uma força que não pode ser comprada nem produzida por esforço humano. Aprende que Deus é suficiente.
aprende que as bênçãos são preciosas, mas Jesus é maior do que todas elas. Nada do que é colocado nas mãos de Deus é realmente perdido, porque tudo o que é entregue a Ele é guardado com segurança. Essa caminhada ensina que obedecer nem sempre é fácil, mas sempre é libertador. A entrega diária protege o coração do orgulho, da autossuficiência e do apego excessivo. Ela mantém Deus no centro e todo o resto no lugar certo. E quando Deus está no centro, a paz não depende das circunstâncias. Ela permanece mesmo quando as respostas ainda não chegaram, porque a maior segurança não está no que você possui, mas em quem te sustenta. Escreva "Deus é suficiente" se você escolhe confiar nele todos os dias.